Terrível! O pior foi confirmado hoje, exatamente como disse Padre Pio. Hoje não é um dia comum. Algo muito maior está acontecendo, algo que poucos estão preparados para aceitar. Você sente a tensão no ar, o peso que aperta o peito, sem explicação. Não é apenas o mundo mudando, é o que já havia sido anunciado, ignorado por muitos, mas hoje grita diante dos nossos olhos cansados. Quantas noites em claro, quantos momentos sozinhos, em silêncio, pedindo um sinal, uma resposta, um respiro. E agora, diante dessa revelação, o coração bate forte, querendo acreditar que ainda há um caminho. Padre Pio já havia advertido. Virão tempos em que até os mais fortes vacilarão. E talvez, se você está ouvindo isso agora, é porque faz parte dessa pequena porção de almas, chamadas para não se perderem no meio da tempestade. Algo está mudando no mundo espiritual. Muitos já sentem, mas poucos compreendem. Não é coincidência que você esteja vendo esta mensagem agora. O que está prestes a acontecer pode mudar o destino da sua família para sempre. Preparei um guia urgente, o livro digital Salve Sua Família da Profecia Mais Sombria. Está disponível agora no primeiro comentário fixado. Mas atenção, quem ignora o chamado perde a chance. Quem age é surpreendido por milagres. Clique agora, baixe o seu e depois volte aqui e escreva. Amém. Eu ouvi o chamado antes que fosse tarde. Você vai se lembrar deste dia. Algo poderoso vai acontecer ainda hoje. É fácil duvidar quando tudo parece escuro. É tentador pensar que já é tarde demais. Mas não é. Nunca é tarde enquanto houver um fio de fé, mesmo que fraco, ainda pulsando dentro de nós. O que foi revelado hoje não é apenas uma advertência, é uma chance. A chance de quem já sofreu demais e precisa reencontrar o que foi perdido. Deixei no primeiro comentário algo que pode mudar sua vida. Mas atenção, são poucas unidades. Só clique se você realmente precisa de um milagre hoje. Você que já carregou o peso de tantos dias difíceis nas costas, que sorriu para o mundo enquanto chorava para dentro, saiba, o que Padre Pio revelou não foi ao acaso. Não é para qualquer um. É para aqueles que já conheceram o gosto amargo da solidão e da injustiça. É para aqueles que, mesmo com o coração ferido, ainda acreditam que a luz não se apagou completamente. Sinta seu peito agora. Sente essa pressão estranha? Essa sensação de que alguma coisa importante está para acontecer? Não ignore. Não é imaginação. É o espírito sussurrando, tentando acordar aquilo que o sofrimento adormeceu em você. Padre Pio sabia que poucos escutariam. Ele sabia que poucos teriam a coragem de seguir o chamado. Deixe nos comentários. Hoje Deus me deu um sinal e eu não vou ignorar. Quantas vezes você já ouviu promessas vazias? Quantas vezes estendeu a mão esperando ajuda, mas tudo, o que encontrou foi vazio? O que Padre Pio deixou para este tempo não é mais uma promessa qualquer. É um grito de socorro para almas como a sua, que já estão cansadas de esperar em silêncio. Só quem já foi esmagado pela dor vai entender. A profundidade do que está sendo mostrado hoje é um corte profundo no véu da ilusão. Uma ferida aberta no tempo. E agora, diante desse chamado, você pode decidir continuar anestesiado ou despertar. Não é fácil. Nada que vale a pena é fácil, mas é necessário. Cada palavra que Padre Pio deixou é uma âncora para não deixar a alma se perder no mar revolto destes tempos. O que Padre Pio revelou está no livro que deixei no comentário fixado. São revelações fortes para quem tem fé e está no limite. Restam poucas cópias. Pegue antes que suma. Os sinais já começaram a se multiplicar. Guerras internas, famílias despedaçadas, a solidão crescendo mesmo em meio a multidões. Tudo isso não é coincidência. Já estava escrito, já havia sido anunciado. O que hoje assusta tantos, para aqueles que prestaram atenção, era apenas questão de tempo. E esse tempo chegou. O medo que aperta o peito agora
A angústia que parece não ter nome. São ecos dessa verdade que não pode mais ser escondida. Padre Pio, com lágrimas nos olhos, já dizia: prestem atenção aos sinais, pois muitos não suportarão o que está por vir. Será que você vai fechar os olhos ou vai agarrar essa oportunidade enquanto ainda há tempo? Sinta esse momento. É pesado, sim. É desconfortável, mas é real. E a realidade, por mais dura que seja, é o único chão firme que ainda resta. Padre Pio não falou para assustar, ele falou para salvar, para acordar aqueles que ainda podem ser salvos, para lembrar aos corações partidos que ainda há esperança, mas ela exige coragem. Esse presente espiritual vai sair do ar a qualquer momento. Deixei lá para quem está clamando por uma resposta de Deus hoje. Não é para curiosos. Poucos terão acesso. Quantas vezes você sentiu que estava sozinho? Quantas vezes olhou para o céu e perguntou se alguém realmente estava ouvindo? Suas orações murmuradas em desespero? Não foi em vão. Cada lágrima foi vista. Cada suspiro de cansaço foi ouvido. E hoje, esse chamado que ecoa é a resposta para todos esses momentos que pareciam sem sentido. Não se engane, o caminho não será fácil, mas o consolo de saber que não se está sozinho transforma até a dor em força. E Padre Pio não deixou essas palavras para quem busca apenas conforto fácil. Ele falou para aqueles que, mesmo feridos, estão dispostos a seguir em frente, mesmo com os olhos cheios de lágrimas. Hoje, a escolha é sua. Ignorar e continuar sentindo esse vazio crescer, ou dar um passo de fé, mesmo com medo. Não precisa ser grande, não precisa ser perfeito, só precisa ser sincero. Deus não exige perfeição. Ele acolhe quem vem com o coração quebrado, com a alma cansada, com as forças quase no fim. Esse conteúdo é forte, por isso deixei apenas para quem está precisando de um milagre urgente hoje. Se for você, corra no comentário fixado antes que saia do ar. Enquanto o mundo grita, Deus ainda sussurra. E às vezes, esse sussurro é tudo o que resta para salvar uma alma do abismo. Você sente esse chamado? Sente essa urgência? Não é uma ilusão. É real. É para você que já perdeu tanto e, mesmo assim, ainda guarda um fio de esperança amassada no fundo do peito. O tempo de decidir não é amanhã, não é depois, é agora. Porque amanhã pode ser tarde, e Deus, em sua misericórdia, sempre envia sinais antes que a escuridão engula tudo. Não desperdice isso. Não permita que o medo te paralise mais uma vez. Padre Pio está intercedendo. As portas ainda estão abertas, mas não por muito tempo. O que foi confirmado hoje é pesado demais para ignorar. Mas também é uma oportunidade, uma chance rara, talvez a última para muitos. E você foi escolhido para ouvir isso agora, neste exato momento, porque existe algo em você que ainda pulsa, mesmo que esteja enterrado sob o peso de tantas decepções e perdas. Deixe nos comentários. Escreva: eu tenho esperança, se sabe que Deus nunca te abandona. Você ainda está aí? Então escute com o coração aberto. Quem vira as costas agora pode não ter outra oportunidade. As portas que hoje estão entreabertas podem se fechar sem aviso. O que Padre Pio revelou não é para curiosos. Não é para quem está apenas procurando palavras bonitas. É para quem chegou ao limite da própria dor e precisa de algo maior que si mesmo para seguir. Imagine acordar amanhã e descobrir que tudo o que poderia ter te salvado estava ao seu alcance. Hoje, mas foi ignorado. Imagine carregar esse arrependimento no peito sem poder voltar atrás. Isso dói mais que a própria dor da vida. E é exatamente isso que quero evitar para você. É por isso que sua atenção agora é mais preciosa do que nunca. As revelações que vieram à tona hoje são diferentes de tudo o que já foi dito antes. Não são apenas avisos genéricos sobre tempos difíceis.
São detalhes, são sinais que estavam escondidos à vista de todos, mas que só agora foram liberados porque chegou a hora. A hora que Padre Pio dizia que viria como um ladrão na noite, sem aviso prévio. Enquanto alguns riem e zombam, outros estão despertando. Outros estão sentindo o peso invisível que já paira no ar. A agonia silenciosa que invade até os sonhos. Você sente isso, não sente? Essa sensação de que algo grande está prestes a acontecer, algo que vai dividir aqueles que estão preparados dos que vão se perder. Não é paranoia, é discernimento, é Deus falando com quem ainda tem ouvidos para ouvir. Não é tempo de distrações, não é hora de adiar decisões. A sua alma sente isso, o frio na espinha, o aperto no peito, a lágrima que teima em cair, mesmo quando você tenta ser forte. Esses sinais são mais reais do que qualquer notícia que passa na televisão. Eles vêm direto do Espírito, tocando onde nenhuma palavra humana conseguiria chegar. No comentário fixado, deixei um presente que está abrindo os olhos espirituais de muita gente, mas não ficará ali por muito tempo. Pegue o seu agora e diga: Amém, que essa palavra floresça em mim. Cada escolha feita hoje moldará o que virá amanhã. Se você escolhe ficar em silêncio, fingindo que não ouviu esse chamado, lembre-se, a oportunidade pode não bater duas vezes. Quantas pessoas você conhece que sempre deixaram para depois e agora vivem presas em arrependimentos silenciosos? Não seja mais uma dessas histórias tristes. Padre Pio via coisas que nós, cegos de orgulho e distração, não vemos. Ele sabia o que viria para aqueles que ignorassem os sinais. E agora, esses sinais estão tão claros que seria loucura ignorar. Não é coincidência que você esteja ouvindo isso agora. Existe algo no seu interior que ainda acredita. Existe algo que se recusa a morrer. Você que está cansado de tentar e falhar, de confiar e ser traído, de esperar e ser decepcionado, é você que este chamado alcançou. Não para te condenar, mas para te salvar. Não para te envergonhar, mas para te levantar. Deus não se esqueceu de você, mesmo quando você já quase esqueceu dele. A dor que você sente, essa angústia que se esconde até de você mesmo, é a prova viva de que sua alma ainda está viva. Ainda há tempo. Ainda há salvação. Mas é preciso agir. É preciso tomar uma atitude agora, enquanto o fio da oportunidade ainda não se rompeu para sempre. Não deixei esse livro à toa. Ele carrega palavras que têm acordado a fé de quem já não vê mais saída. Poucos vão pegar. Só vá se você precisa de um milagre real hoje. E não pense que isso é para os outros, é para você. É sua vida que está em jogo, é sua paz que está pendendo na balança. E o tempo está se esgotando a cada batida do seu coração. Um dia a mais na dúvida pode ser um dia a menos na esperança. Um dia a mais no medo pode ser um dia a menos na salvação. Há forças trabalhando contra a fé no mundo agora. Elas querem te fazer desistir. Querem te convencer de que nada muda, que tudo é em vão. Mas não é. Cada oração que você já fez, cada lágrima que você já derramou, cada vez que você sussurrou o nome de Deus no escuro, tudo isso foi ouvido e agora está sendo respondido. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje, Deus abrirá as portas certas para você. Existem batalhas que não podem ser adiadas. Existem guerras invisíveis, sendo travadas neste exato momento, pelo seu coração, pela sua alma. E ignorar isso é como entregar suas armas ao inimigo, sem sequer lutar. Você não foi criado para viver com medo, mas para caminhar pela fé, mesmo quando tudo ao redor desmorona. Você sente essa luta interna, essa batalha silenciosa entre o medo e a esperança dentro de você? Essa é a guerra que importa. E é por isso que hoje, mais do que nunca, você precisa escolher de que lado estará
quando tudo o que é oculto vier à luz. Padre Pio sabia que o mundo entraria numa escuridão tão densa que muitos não conseguiriam ver além do próprio desespero. Mas ele também sabia que haveria aqueles que, mesmo machucados, mesmo exaustos, escolheriam acreditar, escolheriam lutar, escolheriam confiar. Deixe nos comentários. Escreva amém se você confia que Padre Pio pode interceder por você. A cada segundo que passa, algo invisível se aproxima. Não é para assustar, é para alertar. Aqueles que ignorarem serão pegos de surpresa. Aqueles que prestarem atenção poderão ser guiados para longe da destruição. Esta é uma chance que não se repetirá. E quem desperdiçar não poderá dizer que não foi avisado. Padre Pio intercede agora pelos que ouvem, pelos que sentem, pelos que escolhem acreditar, mesmo sem entender tudo. E se você chegou até aqui, é porque há algo em você que não desistiu, algo que ainda tem força para buscar o que é verdadeiro. Quantos sinais mais você precisa? Quantas lágrimas ainda serão necessárias até que você perceba que o chamado é agora? O amanhã pode não ser tão gentil quanto hoje ainda é. E quanto mais o tempo passa, mais as portas da misericórdia se estreitam. Agora é a hora. Agora é o momento. Não ignore o que seu espírito está tentando te mostrar. A voz de Deus não grita, ela sussurra. E se você não escutar agora, talvez o ruído do mundo te ensurdeça para sempre. Esse livro que deixei no comentário foi reservado para quem está no limite da fé. São poucas unidades e vão desaparecer rápido. Pegue o seu agora. Se você está precisando de um milagre hoje, enquanto muitos zombam, enquanto muitos duvidam, um pequeno número de escolhidos está ouvindo, está se preparando, está se levantando. Faça parte desse número. Faça parte dos que vencerão, não dos que serão engolidos pela desesperança. Sinta agora. Permita-se sentir. Deixe o medo revelar o quanto você precisa de Deus. Deixe a dor revelar o quanto você precisa da cura verdadeira. Não esconda mais suas feridas. Elas são justamente o que torna você pronto para receber o que foi prometido. O dia está escurecendo, mas ainda há luz para quem a procura. Ainda há graça para quem a deseja, mas não para sempre. As revelações que Padre Pio deixou são como lanternas em uma noite sem lua. Ignore-as, e você estará à mercê do caos. Seja sincero consigo mesmo. O que você tem a perder? Orgulho, dúvidas, velhos cansaços? Deixe tudo isso para trás. Agarre-se à única coisa que ainda pode te sustentar. A fé que ainda resiste, mesmo que fraca dentro de você. Deixe nos comentários. Declare amém, eu creio, se confia no plano divino que está por vir. Não desperdice essa chance, porque uma vez perdido, o tempo não volta. Uma vez fechada, a porta não se abre mais. A escolha é sua, e ela é agora. E se eu te dissesse que enquanto você lê essas palavras, há forças invisíveis decidindo o seu futuro? Não é exagero, não é metáfora. A guerra espiritual é real, silenciosa e já começou. Você pode até tentar ignorar, mas ela não vai ignorar você. A diferença entre vencer ou ser vencido está na decisão que você tomar agora. O que Padre Pio revelou não é história para assustar crianças. São verdades duras para almas que já sangraram demais, tentando se manter de pé em meio à podridão desse mundo. E essas verdades precisam ser encaradas sem medo, sem orgulho, sem demora. Cada segundo de dúvida é um convite para que as trevas avancem mais um passo sobre sua vida. O tempo dos sinais suaves passou. Agora os sinais gritam. Gritam nos terremotos de emoções que você sente sem saber explicar. Nas dores que aparecem sem causa física. Nos sonhos estranhos que te acordam no meio da noite com o coração disparado. Você pensa que é apenas cansaço,
que é acaso. Não, é o chamado, um chamado que não pode ser ignorado. Padre Pio viu que muitos não suportariam a pressão desses tempos, viu que o medo paralisaria até mesmo os de fé. Mas ele também viu que aqueles que perseverassem até o fim seriam coroados com uma glória que o mundo não pode dar. Você sente essa batalha dentro de si agora. Sente o impulso de fugir, mas também a voz sussurrando: fique, lute, confie. Se você desistir agora, vai carregar essa escolha para a eternidade. Porque depois que a porta se fecha, não adianta mais bater. A hora da misericórdia é hoje. O tempo da decisão é agora. Não há mais espaço para esperar a vida passar, esperando que algo mude sozinho. A mudança começa com uma atitude de fé, uma atitude sua. Poucos verão, menos ainda vão entender. O livro que deixei no comentário fixado é um tesouro espiritual. Baixe agora com fé. E se algo mexer com você, volte aqui e escreva: hoje Deus falou comigo em silêncio. Olhe ao seu redor. O que você vê? Desespero mascarado de felicidade. Medo disfarçado de coragem. Pessoas correndo atrás de tudo, mas se sentindo mais vazias do que nunca. É isso que o mundo oferece, uma felicidade de mentira. Mas o que foi revelado por Padre Pio é a chance de beber de uma fonte que realmente sácia. Uma fonte que cura as feridas que ninguém mais vê. Não pense que você tem todo o tempo do mundo. Essa é a mentira mais destrutiva que já foi contada à humanidade. O tempo está se acelerando, os sinais estão ficando mais claros, as separações entre luz e trevas estão se tornando impossíveis de ignorar. Você não pode continuar fingindo que não vê. Não pode continuar esperando por um momento certo que nunca chegará. Existe um propósito para você ainda estar aqui, ainda respirando, ainda ouvindo essas palavras. Cada batida do seu coração é uma prova viva de que Deus ainda tem planos para você. Mas planos exigem resposta, exigem coragem, exigem ação. E é agora, exatamente agora, que você tem a chance de mostrar que não é mais um número perdido na multidão. No comentário fixado, deixei um presente espiritual reservado para quem ainda acredita em milagres de verdade. Pegue agora e declare: amém, hoje Deus falou comigo. Quantas vezes você ignorou aquele pressentimento? Aquela sensação estranha de que algo muito maior está acontecendo nos bastidores da sua vida? Quantas vezes você fingiu não ouvir o chamado para poder continuar vivendo na sua zona de conforto mesmo infeliz? Quantas vezes você preferiu o medo do desconhecido ao risco da fé? Isso acaba hoje. Agora, você não foi chamado para ser refém da sua dor. Não foi chamado para ser escravo dos seus medos. Existe algo muito maior reservado para você, mas só para quem ousar atravessar a tempestade com fé. E esta tempestade já começou. Ela já bate à porta da sua vida. Ignorá-la não vai te salvar. Só a fé, só a ação, só a coragem. O que está vindo para o mundo será pesado demais para quem estiver sem raízes profundas. Para quem se deixou levar pelo orgulho, pela indiferença, pela frieza. Mas aqueles que se agarrarem à fé, que se lembrarem do que foi prometido, terão não apenas proteção, mas vitória. Você quer estar entre eles? Então não perca mais um segundo. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Deus não fala à toa. Cada vez que você sente esse aperto no peito, essa angústia sem nome, é Ele dizendo: filho, filha, ainda há tempo, mas não por muito tempo. É Ele te chamando de volta para o abrigo seguro que o mundo tenta apagar da sua memória. Não, é emoção passageira. Não é coincidência, é providência. Você precisa entender. O que está sendo revelado agora vai dividir a história em 2. Antes e depois. Salvação e perdição. Luz e trevas. Não haverá mais meio termo.
Ou você caminha para Deus, ou será arrastado pelo caos que vem. E a sua decisão de hoje determinará em qual lado da eternidade você estará. Não adianta mais fingir que é cedo. Não adianta mais pensar, depois eu vejo isso. Depois pode ser tarde, depois pode ser nunca. O que foi dito por Padre Pio sobre este tempo é assustador exatamente porque é verdadeiro. E a verdade dói, ela incomoda, mas também liberta. Você sente que algo está te chamando para mais. Você sente que não pode mais viver como se tudo fosse normal. Porque não é. Nunca mais será. E essa sensação é Deus batendo à porta do seu coração. Não endureça, não resista, não deixe o medo vencer. Este livro, no primeiro comentário, não é comum. É um chamado direto à sua alma. Muitos estão baixando silenciosamente. Pegue agora, antes que o tempo acabe. Depois volte aqui e escreva. Amém. Eu fui tocado por essa palavra. Cada passo que você dá agora determina o que virá depois. Cada escolha feita na luz ou nas trevas é um tijolo construindo seu destino eterno. Hoje, enquanto você ainda pode escolher, escolha com sabedoria. Escolha a fé. Escolha a coragem. Escolha confiar. Mesmo que tudo dentro de você esteja tremendo, mesmo que o medo grite tentando te paralisar, imagine olhar para trás daqui a alguns anos e ver que tudo o que precisava para mudar sua história estava diante de você hoje. Imagine o arrependimento de ter ignorado. Agora imagine o alívio e a alegria de ter ouvido, de ter obedecido, de ter confiado. Essa diferença depende apenas de você. É difícil? É, mas é possível. E é isso que faz toda a diferença. Deus não escolhe os fortes. Ele fortalece os escolhidos. E você foi escolhido, não porque é perfeito, mas porque ainda tem fé, ainda tem esperança, ainda tem sede de algo que este mundo nunca conseguiu saciar. Padre Pio intercede agora, e o céu inteiro observa. Você não está só, nunca esteve, mas precisa dar o primeiro passo, precisa mostrar que apesar do medo, do cansaço, das decepções, você ainda escolhe acreditar, ainda escolhe seguir. Deixe nos comentários. Deixe eu confio se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. A cada parágrafo que você leu até aqui, você foi sendo preparado. Preparado para algo grande, algo que vai além das palavras, além das emoções, algo que toca direto à eternidade. E agora é sua vez de agir. Agora é sua vez de fazer parte daqueles que vencerão. As promessas ainda estão de pé, mas só para os que tiverem coragem de se agarrar a elas. Enquanto o mundo se afoga em desespero, haverá aqueles que caminharão sobre as águas da fé. E você hoje foi chamado para ser um desses. A decisão é sua. O chamado é real. O tempo é agora. Você sente isso, não sente? Esse arrepio que sobe pela sua pele como se algo estivesse te alertando, como se uma presença invisível estivesse te dizendo para não ignorar o que está diante dos seus olhos agora. Não é casualidade, não é coincidência. É aviso. Aviso para quem ainda pode ser salvo antes que seja tarde demais. A cada escolha que você faz, mesmo sem perceber, você se aproxima da luz ou se afasta dela. Ficar parado também é uma escolha. E nessa batalha silenciosa que já invadiu a sua vida, quem não decide pela fé está escolhendo, ainda que sem palavras, ser levado pelo medo. Padre Pio sabia que muitos dariam as costas por orgulho, que muitos escolheriam a ilusão confortável em vez da verdade dolorosa. Mas ele também sabia que alguns, poucos, mesmo cansados, mesmo quebrados, ainda teriam força para escolher o certo, para escolher Deus acima da dúvida, da angústia e da tentação de desistir. Você é chamado agora para ser parte desse pequeno grupo, não dos que correm atrás de promessas vazias, mas dos que se firmam em algo que o mundo não pode oferecer nem destruir. A dor que você sente hoje
não é o fim da sua história. É o início de uma virada que só pode acontecer se você der o passo de fé. Não ache que é coincidência ter chegado até aqui. Há milhões de caminhos que poderiam ter te afastado deste momento, mas não afastaram. Há uma guerra espiritual acontecendo por sua alma agora mesmo, e só permanece de pé quem está disposto a enfrentar o desconforto da verdade. Esse livro que deixei no comentário foi reservado para quem está no limite da fé. São poucas unidades e vão desaparecer rápido. Pegue o seu agora. Se você está precisando de um milagre hoje, não subestime a importância deste instante. Pode parecer só mais um vídeo, só mais uma mensagem, mas não é. É um divisor de águas. Uma linha invisível que separa os que ouvirão o chamado dos que fecharão os olhos e o coração. Não permita que o orgulho te cegue agora. Não permita que a frieza te roube a chance de recomeçar. O que Padre Pio revelou é mais profundo do que qualquer sermão. Não é palavra bonita para consolar. É um alerta, um grito para que almas adormecidas despertem antes que seja tarde demais. A escuridão que se aproxima vai engolir tudo o que não estiver firmemente agarrado à luz. Não é hora de pensar em quem vai entender ou apoiar sua decisão. Esta escolha é entre você e Deus, pura e simplesmente. E você sabe disso. Sente isso. Não há mais desculpas que sustentem a omissão. Não há mais tempo para se esconder atrás de justificativas vazias. Não espere, envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje, Deus abrirá as portas certas para você. A luta é real. A batalha é sangrenta, mesmo que invisível aos olhos humanos. Cada minuto em dúvida é território cedido ao inimigo. Cada amanhã eu vejo isso é uma vitória para quem quer ver sua fé morrer sufocada. Padre Pio advertiu. Haverá um tempo em que aqueles que fingirem não ouvir serão entregues às suas próprias escolhas. E este tempo já começou. Você ainda pode escolher a fé, mas em breve muitos desejarão essa chance e não a encontrarão mais. Quantas vezes você sentiu que estava no limite, que não aguentaria mais um dia sequer, e ainda assim, uma força que você nem sabia que tinha te fez levantar? Essa força não vem de você, ela vem de Deus, que não desistiu de você, mesmo quando você pensou em desistir de si mesmo. E é essa mesma força que agora te chama. Não para viver uma fé rasa de aparências, mas uma fé que realmente muda vidas, que realmente transforma destinos, que realmente salva. Não é para todos. É para quem tem coragem de dizer sim, mesmo tremendo por dentro. Esse presente espiritual vai sair do ar a qualquer momento. Deixei lá para quem está clamando por uma resposta de Deus hoje. Não é para curiosos. Poucos terão acesso. Não ache que seu cansaço é motivo para desistir. É precisamente o cansaço que mostra que você foi até onde suas forças humanas podiam chegar. Agora é a hora de Deus agir. Mas ele só age quando vê a fé, mesmo pequena, mesmo vacilante, mas verdadeira. O que está para acontecer no mundo vai exigir muito mais do que resistência humana. Vai exigir fé que atravessa o medo, esperança que desafia o desespero, amor que persiste mesmo quando tudo parece ruir. Você precisa se preparar, precisa se ancorar na única coisa que pode te sustentar, a presença de Deus. No comentário fixado, deixei um presente que está abrindo os olhos espirituais de muita gente, mas não ficará ali por muito tempo. Pegue o seu agora e diga, amém, que essa palavra floresça em mim. As dores que você sente hoje são sinais de que o Espírito está clamando por libertação. Não ignore isso. Não anestesie essa dor com distrações fúteis. Olhe para ela, enfrente-a, porque é ela que está te mostrando o caminho de volta para a verdadeira vida. Padre Pio via a podridão que se alastraria pelo mundo. Via a fé sendo pisoteada,
Via a alma das pessoas sendo corroída pelas pequenas concessões diárias. Ele chorava por isso. E agora, essas lágrimas chegam até você em forma de um alerta. Um alerta que só quem ainda tem sensibilidade espiritual consegue sentir. Você ainda sente, mesmo que seja só uma centelha. E essa centelha é suficiente para acender uma fogueira que nada poderá apagar. Se você decidir proteger essa chama agora. Não subestime a importância do que sente agora. Não deixe para amanhã. Não empurre com a barriga o que seu espírito grita que precisa ser resolvido hoje. Deixe nos comentários. Escreva amém se você confia que Padre Pio pode interceder por você. Você não está ouvindo isso por acaso. Você foi escolhido para ouvir. Você foi chamado para reagir. Você foi separado para algo maior do que a dor, maior do que o medo, maior do que os seus limites. Mas a escolha final sempre será sua. Deus nunca força ninguém. Ele chama, ele espera, mas ele não arrasta ninguém para o céu. O céu é para quem diz sim, mesmo sangrando, mesmo tremendo, mesmo sem entender tudo. O céu é para os que têm fé. Cada lágrima que você derramou, cada noite em que sentiu que estava só, cada oração feita em desespero, nenhuma foi em vão. Todas foram registradas, todas serão respondidas. Mas a resposta exige que você não desista agora. O que está sendo revelado hoje é um chamado para que você volte ao lugar de onde nunca deveria ter saído. Os braços de Deus. Você sente essa tensão silenciosa no ar, não sente? Como se algo muito maior estivesse se aproximando, algo que você não consegue ver, mas sente, apertando o peito, pesando nos ombros, roubando a paz, sem que você saiba o porquê. Não é acaso. Não é simples ansiedade. É o espírito gritando, pedindo para que você acorde antes que seja tarde demais. Quantas vezes você achou que era apenas cansaço, apenas mais um dia ruim? Quantas vezes você abafou esse sentimento, tentando convencer a si mesmo de que era coisa da sua cabeça? Mas não era, nunca foi. Essa agitação que você sente, essa inquietação que não te deixa descansar, é Deus tentando romper as paredes que o mundo construiu ao seu redor para te adormecer. Não é a sua imaginação, não é exagero, é a misericórdia batendo à porta antes que venha o juízo. E se você ainda sente alguma coisa, mesmo que seja uma ponta de desconforto, isso já é um sinal de que Deus ainda não desistiu de você. Deixei no primeiro comentário algo que pode mudar sua vida. Mas atenção, são poucas unidades. Só clique se você realmente precisa de um milagre hoje. Não ignore o que seu espírito está tentando dizer. A pior tragédia não é sofrer. É se acostumar com o sofrimento e achar que é normal viver com o coração vazio. O perigo maior não é a dor, é o entorpecimento. É quando a alma para de sentir, de esperar, de lutar. E muitos hoje já se tornaram mortos-vivos, caminhando sem direção, sem esperança, sem fé. Padre Pio chorava por essas almas. Ele via a multidão se afogando em distrações, em vícios, em desesperos silenciosos. E agora, esse mesmo espírito de morte tenta avançar sobre você, sobre sua casa, sobre tudo que ainda resta de puro em sua vida. Você vai permitir, ou vai se levantar agora e lutar pela sua alma? Cada segundo perdido na indecisão é uma vantagem para as trevas. Cada vez que você adia sua decisão, você entrega mais uma parte de si para aquilo que quer te destruir. Isso acontece de maneira sutil, quase imperceptível, até que um dia você acorda e percebe que se tornou alguém que nem reconhece mais no espelho. Não espere até sentir que é tarde demais. Não espere até a vida se tornar tão pesada que nem mesmo a fé pareça possível.
O tempo de agir é agora. Agora, enquanto ainda há fogo queimando, mesmo que em brasas quase apagadas dentro de você. Não deixei esse livro à toa. Ele carrega palavras que têm acordado a fé de quem já não vê mais saída. Poucos vão pegar. Só vá se você precisa de um milagre real hoje. Quantas promessas você já ouviu e viu se desmanchar no vento? Quantos sonhos você enterrou, achando que simplesmente não era para ser? Pois saiba, não foi Deus quem desistiu de você. Foi o medo, foi o mundo, foi o cansaço. E agora, uma última oportunidade se apresenta diante de você, mas não para sempre. Cada respiração que você dá agora é um presente. Cada batida do seu coração é uma chance a mais de voltar para o caminho. Mas quantos ainda terão esse privilégio amanhã? Quantos ainda terão força para reagir depois que a escuridão desabar por completo sobre esse mundo? Não é questão de se vai acontecer, é questão de quando. E tudo indica que esse quando já começou. Você sente, você sabe, está escrito no fundo da sua alma. E ignorar isso seria o erro mais trágico que você poderia cometer. O que Padre Pio revelou está no livro que deixei no comentário fixado. São revelações fortes para quem tem fé e está no limite. Restam poucas cópias. Pegue antes que suma. Não confie na calmaria aparente. É apenas a preparação para o choque. É apenas o suspiro antes da explosão. A falsa paz que muitos sentem hoje é o canto da sereia que leva à perdição. E se você não abrir seus olhos espirituais agora, poderá ser tarde demais quando perceber. Padre Pio nos deixou alertas específicos para esses dias. Ele viu que o mundo se tornaria uma rede de mentiras tão bem construída que poucos conseguiriam escapar. Ele viu que muitos, amando mais o conforto do que a verdade, prefeririam fechar os olhos e tapar os ouvidos. Mas você ainda pode escolher diferente. Você ainda pode ouvir. Você ainda pode responder ao chamado que pulsa silenciosamente em seu peito. Você ainda pode se tornar uma testemunha viva de que Deus não abandona os seus, mesmo quando tudo parece perdido. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Cada escolha que você faz hoje determina o seu amanhã. Cada atitude de fé que você toma hoje constrói pontes que podem te salvar do abismo que se aproxima. Não é exagero, não é drama, é real. E se você sente esse aperto agora, é porque sabe que estou falando diretamente com você. Não ignore esse aperto. Não tente silenciar essa voz, porque ela é a única coisa que ainda pode te guiar pela escuridão que já começa a envolver tudo ao nosso redor. Esse conteúdo é forte. Por isso, deixei apenas para quem está precisando de um milagre urgente hoje. Se for você, corra. No comentário fixado antes que saia do ar. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você ainda não morreu. Algo ainda resiste. Algo ainda acredita que existe uma saída, mesmo que pequena, mesmo que distante. E é essa pequena esperança que Deus quer reacender em chamas agora. Não é hora de pensar em facilidades. Não é hora de querer explicações racionais para tudo. É hora de agir por fé. Porque em breve, até mesmo a capacidade de crer poderá ser sufocada pelos gritos do mundo em ruínas. Não adie. Não hesite. Não negocie com sua alma. Não coloque em risco aquilo que é eterno em troca de alguns instantes de conforto terreno. Deixe nos comentários. Escreva "Eu tenho esperança" se sabe que Deus nunca te abandona. Sinta esse momento. Sinta essa urgência, porque ela é real. Mais real do que tudo o que seus olhos podem ver agora. E no fundo, você sabe disso. Você sabe que esta é uma das últimas oportunidades para mudar de rumo. Quantos gritarão depois, pedindo mais tempo, mais chances? Mas o tempo terá acabado. As chances terão passado. Não seja um desses.
Não seja contado entre os que lamentarão eternamente a decisão de ignorar o chamado. Escolha agora. Escolha a vida. Escolha a fé. Escolha confiar mesmo sem ver, mesmo sem entender tudo, mesmo com medo, porque quem confia nunca será decepcionado. E quando as tempestades vierem, e elas virão, aqueles que escolheram a fé serão como rochas firmadas contra a fúria dos ventos. Deixei no primeiro comentário algo que pode mudar sua vida. Mas atenção, são poucas unidades. Só clique se você realmente precisa de um milagre hoje. Este é o seu momento. Não deixe que passe como tantos outros momentos que você já deixou escapar. Não permita que esta semente morra antes mesmo de germinar. Padre Pio intercede agora. O céu inteiro observa. E você? Você tem o poder de decidir o seu destino. Mas ainda assim, muitos vão virar as costas. Muitos, mesmo agora, mesmo ouvindo tudo isso, vão preferir continuar cegos. Vão continuar caminhando sem rumo, como se amanhã fosse garantido, como se tivessem todo o tempo do mundo para corrigir seus passos. Você não pode ser mais um deles. Você sente lá no fundo que desta vez é diferente. Não se trata de medo pelo medo. Se trata de um alerta, um chamado urgente, como uma sirene que toca na madrugada, avisando que algo grave está prestes a acontecer. E quem escuta essa sirene e não age, acaba sendo tragado pela tragédia sem sequer ter chance de reagir. Padre Pio não falou essas verdades para assustar. Ele falou para salvar, para arrancar as almas da inércia, da anestesia, da falsa segurança que o mundo oferece. Tudo o que é passageiro vai desmoronar. Tudo o que é baseado em vaidade e egoísmo vai ser levado como palha ao vento. Só permanecerá de pé o que foi construído sobre a rocha da fé. E essa rocha é construída agora, no silêncio da sua decisão. Quando você, sem aplausos, sem plateias, sem aprovação externa, decide dentro de si: eu escolho Deus, mesmo que eu esteja tremendo, mesmo que eu não entenda tudo. No comentário fixado, deixei um presente espiritual reservado para quem ainda acredita em milagres de verdade. Pegue agora e declare: Amém. Hoje, Deus falou comigo. Não ache que seus erros te desqualificam. Não ache que suas quedas te afastaram definitivamente. O que separa os salvos dos perdidos não é a ausência de erros, é a capacidade de, mesmo caídos, levantarem-se pela fé. Deus não procura perfeitos, Ele procura quebrantados. E se você ainda sente o coração bater mais forte agora, é porque Ele ainda está te chamando. Quantas noites vazias você enfrentou? Quantas vezes olhou para o teto escuro do quarto, pedindo uma resposta que nunca parecia chegar? Quantas vezes pensou que Deus havia se calado para sempre? Mas Ele não se calou. Ele apenas estava esperando o momento certo para te chamar de volta, como agora. Não permita que o orgulho endureça seu coração. Não permita que a dor se torne sua identidade. Você é mais do que suas feridas. Você é mais do que as mentiras que te disseram. Você é escolhido. Você é amado. Mesmo que o mundo inteiro tenha te feito acreditar no contrário, esse presente espiritual vai sair do ar a qualquer momento. Deixei lá para quem está clamando por uma resposta de Deus hoje. Não é para curiosos. Poucos terão acesso. Sabe? Aquele vazio que nenhuma conquista conseguiu preencher. Aquele buraco que nenhum elogio, nenhum sucesso, nenhum prazer conseguiu tampar. Ele existe porque só Deus pode preenchê-lo. Você foi feito para mais do que apenas sobreviver. Você foi feito para viver uma vida que o mundo não pode dar nem tirar. E essa vida começa quando você para de lutar sozinho. Quando você deixa de confiar apenas nas suas forças, nas suas estratégias, e se entrega de verdade nas mãos de quem nunca falha. Se continuar ignorando esse chamado, o que te resta? Mais cansaço? Mais frustração?
mas noites acordado tentando entender por que tudo parece sem sentido? Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Você precisa se lembrar. O inimigo não vem com chifres e tridente. Ele vem com distrações, com promessas vazias, com pequenos confortos que te anestesiam até que, quando perceber, você está muito longe da luz. Muito longe para voltar sem cicatrizes profundas. Mas hoje, agora, você ainda pode voltar. Ainda. Há tempo. Ainda há um fio de esperança estendido em sua direção. Mas ele não ficará estendido para sempre. Esse conteúdo é forte, por isso deixei apenas para quem está precisando de um milagre urgente hoje. Se for você, corra no comentário fixado antes que saia do ar. A cada escolha que você adia, a cada chamado que você ignora, o fio da esperança se desgasta um pouco mais. Não é drama, não é exagero, é real. Assim como o ar que você respira, a gravidade que te mantém no chão. Assim é a realidade espiritual que muitos fingem não ver, mas você vê, você sente. Mesmo quando tenta negar, seu coração sabe, seu espírito sabe. E agora você precisa decidir, vai continuar ignorando ou vai responder antes que seja tarde? Deus nunca deixou de te ver, nunca deixou de te ouvir. Mesmo nos seus momentos mais baixos, mesmo nas suas vergonhas mais profundas. E agora, ele não te pede perfeição, ele só pede uma resposta sincera. Padre Pio, do seu lugar de intercessão, continua clamando por almas como a sua. Ele viu com seus próprios olhos espirituais as consequências devastadoras da indiferença. E ele luta por você, mesmo que você ainda esteja lutando contra si, mesmo. Deixe nos comentários. Escreva, eu tenho esperança, se sabe que Deus nunca te abandona. Imagine-se daqui a alguns anos olhando para trás. Imagine a diferença entre olhar e dizer, eu ouvi o chamado e respondi, ou eu ouvi, mas ignorei. E perdi tudo. Essa decisão está em suas mãos agora. Esse é o momento crucial da sua história. É agora que seu destino eterno pode mudar para sempre. Deixei no primeiro comentário algo que pode mudar sua vida. Mas atenção, são poucas unidades. Só clique se você realmente precisa de um milagre hoje. Sinta com toda a sua alma. Esse não é apenas mais um vídeo. Não é apenas mais uma mensagem. É um sopro do Espírito Santo entrando nas rachaduras do seu coração para te lembrar que ainda há tempo, mas que o tempo está acabando. Você vai responder, vai confiar, mesmo tremendo, vai dar esse passo que pode mudar não apenas sua vida, mas sua eternidade? Ou vai se juntar aos milhões que ouviram e não deram ouvidos, que viram e fecharam os olhos, que sentiram e preferiram ignorar até que fosse tarde demais? A escolha é sua. Mas a oportunidade é agora. Mas antes que você se engane achando que ainda tem muito tempo, eu preciso te dizer, o relógio espiritual não para, e ele não vai esperar você estar pronto. Muitos que esperaram o momento perfeito nunca o encontraram. Foram engolidos pelo remorso de ter deixado a oportunidade escapar por entre os dedos como areia fina. O inimigo da sua alma sabe disso. Ele trabalha silenciosamente, minando suas forças, colocando dúvidas, empurrando para amanhã o que precisa ser decidido agora. Porque ele sabe, cada segundo de hesitação é um segundo a menos de resistência em sua vida espiritual. Cada depois eu vejo é uma brecha aberta para a destruição. Não há neutralidade no mundo espiritual. Ou você luta pela luz, ou é arrastado pelas sombras. Não existe meio termo. E não se iluda, ninguém está imune. Nem os fortes, nem os sábios, nem os bem-intencionados. Só quem permanece vigilante, agarrado à fé, conseguirá atravessar o que está vindo. No comentário fixado, deixei um presente espiritual, reservado para quem ainda acredita em milagres de verdade. Pegue agora e declare. Amém. Hoje Deus falou comigo. Agora imagine,
O que aconteceria se você soubesse que restam apenas poucos momentos antes da grande virada? O que faria se soubesse que esta é sua última chance de estar do lado certo? Quando o mundo mergulhar em trevas como nunca antes, você não acha que deveria fazer alguma coisa agora? Padre Pio, com toda a sua sensibilidade espiritual, já havia advertido. A humanidade chegaria a um ponto tão crítico que somente quem estivesse verdadeiramente ancorado em Deus sobreviveria espiritualmente. Este tempo chegou. Não é uma previsão vaga, é uma realidade que já se desenrola a olhos vistos. Mas você ainda pode se preparar, você ainda pode buscar refúgio, você ainda pode decidir não ser tragado junto com a multidão cega. E é isso que Deus está oferecendo a você agora. Um abrigo no meio da tempestade, um refúgio seguro enquanto os ventos da destruição se tornam cada vez mais violentos. Esse presente espiritual vai sair do ar a qualquer momento. Deixei lá para quem está clamando por uma resposta de Deus hoje. Não é para curiosos. Poucos terão acesso. Não deixe que o orgulho ou o medo te paralisem. Medo é normal, dúvida é humana. Mas a fé, mesmo pequena, mesmo frágil, é o que te liga a Deus. E Deus nunca rejeita quem vem a Ele com sinceridade, com humildade, mesmo que com o coração em pedaços. Você que está lendo ou ouvindo isso agora, saiba, Deus não te trouxe aqui para te acusar. Ele te trouxe para te curar, para te levantar, para te dar uma nova chance. Mas como toda dádiva, ela precisa ser recebida. Ela precisa ser agarrada com as duas mãos. Quantas vezes você já sentiu que não era digno de uma segunda chance? Quantas vezes se achou pequeno demais, falho demais, imperfeito demais? Deus vê tudo isso. E ainda assim te chama, ainda assim te escolhe. Porque a graça dele não é para os perfeitos, mas para os necessitados. Esse conteúdo é forte, por isso deixei apenas para quem está precisando de um milagre urgente hoje. Se for você, corra no comentário fixado antes que saia do ar. Talvez você esteja se perguntando, será que ainda há tempo para mim? Sim, se você está ouvindo essas palavras, é porque ainda há tempo, ainda há esperança. Ainda há uma porta aberta para a sua vida, mas essa porta não ficará aberta para sempre. É agora ou nunca. Lembre-se, não são suas forças que vão te salvar. Não é sua inteligência, sua moralidade ou seus próprios méritos. É a graça, é a misericórdia. E ela está estendida diante de você agora, esperando apenas uma resposta simples. Eu aceito, eu confio, eu me rendo. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje, Deus abrirá as portas certas para você. Cada lágrima que você já derramou em silêncio foi ouvida. Cada gemido do seu espírito foi registrado. Deus não é indiferente à sua dor. Ele sente cada machucado, cada perda, cada desespero. E é justamente por isso que Ele não quer que você continue carregando tudo isso sozinho. Você não foi criado para viver carregando culpas, pesos e dores que esmagam sua alma. Você foi criado para andar em liberdade, em paz, em esperança. Mas para isso, você precisa dar esse passo de fé agora. Padre Pio sabia que esses dias exigiriam dos homens uma fé mais forte que o medo. Uma esperança mais profunda que as dores. Um amor mais verdadeiro do que tudo o que o mundo tenta vender como amor. Você sente esse chamado. Você sabe que esta é a sua hora. Deixe nos comentários. Escreva, eu tenho esperança se... Sabe que Deus nunca te abandona. Agora é o momento de colocar um ponto final na velha história de fracassos e dores e começar um novo capítulo escrito pelas mãos de Deus. Um capítulo onde a tristeza não é mais seu mestre, mas apenas uma lembrança distante de quem você foi resgatado. E se você acha que é tarde demais, saiba que para Deus nunca é tarde.
Deus é especialista em recomeços. Ele transforma cinzas em beleza. Ele transforma derrotas em vitórias. Ele transforma lágrimas em sorrisos. Ele transforma o que parecia perdido em testemunho vivo do seu amor. Deixei no primeiro comentário algo que pode mudar sua vida. Mas atenção, são poucas unidades. Só clique se você realmente precisa de um milagre hoje. Se você sentiu tudo isso enquanto acompanhava esta mensagem, não ignore. Essa emoção que aperta seu peito agora é o toque de Deus confirmando dentro de você que o chamado é real, que a promessa é verdadeira, que a oportunidade é única. Este é o momento, este é o seu chamado, esta é a sua chance. Responda, diga sim. Deixe Deus mudar sua história, assim como mudou a história de tantos que também ouviram este chamado e decidiram acreditar. O que Padre Pio revelou não é apenas um alerta. É uma ponte que liga a dor à cura, o medo à fé, o desespero à esperança. Não permita que o medo te impeça de atravessar essa ponte. Agora, antes de terminar, eu quero que você respire fundo e entenda. Sua vida tem valor. Sua vida importa. Deus não te trouxe até aqui para te deixar no mesmo lugar. Ele quer te levar para mais longe, para mais alto, para além de tudo que você já imaginou. E se você ficou até aqui, é porque foi chamado, foi separado, foi escolhido. Agora eu te convido. Não pare por aqui. No próximo vídeo, revelações ainda mais profundas te aguardam. No próximo vídeo, palavras que podem mudar sua alma te esperam. No próximo vídeo, você vai descobrir que Deus ainda reserva milagres para quem ousa crer. Não desista agora. Não silencie a voz que te chamou até aqui. Te espero no próximo vídeo. Te espero na continuação desse chamado que está mudando vidas. Amém?